1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Irmãos, vocês lembram que nós estamos falando ainda sobre um problema que havia na igreja de Corinto? Que problema era aquele? Problema de divisão. O primeiro problema que Paulo trata na primeira carta aos Coríntios é justamente o problema da divisão. Lembra que aquela era uma igreja problemática, era uma igreja que estava dando dor de cabeça para o apóstolo Paulo. E ainda que nós estamos ouvindo Paulo falar sobre algo decorrente deste pensamento, deste ensino. Observa que Paulo começou a defender a questão da unidade da igreja, dizendo que os irmãos não deveriam tomar partido de homens, porque homem algum merece assim a atenção devida, levando a igreja a dividir-se. E então Paulo vai começar a primeira defesa. Olha, vocês não devem dividir, não devem criar partidos, porque Cristo não está dividido. Cristo é um só, o seu corpo é um só. Então vocês não podem fazer essa divisão na igreja seguindo homens. E então Paulo vai dizer o seguinte: olha, se vocês conhecessem o verdadeiro evangelho, vocês então estariam cientes que não era para estar dividido, que não era para a igreja estar dividida. E então Paulo continua aqui falando desse evangelho. Paulo continua falando desse que ele apresenta como o mistério de Deus outrora oculto. E então ele vai começar a falar, focando na sua pessoa, dizendo: olha, quando eu fui entre vocês, eu não fui usando da minha sabedoria, eu não fui usando ostentação. A versão atualizada usa a palavra ostentação, não com ostentação de linguagem, ou seja, eu não cheguei até vocês falando bonito para chamar a atenção de vocês. Eu cheguei para vocês pregando o evangelho na sua simplicidade. Cheguei pregando para vocês Jesus Cristo e este crucificado. É a única mensagem que deve haver verdadeiramente do corpo de Cristo. E como sendo a única mensagem, a única verdade, isso não deve fazer com que o povo esteja entrando em divisão. Então nós estamos aqui diante da continuação da defesa de Paulo sobre a igreja permanecer em unidade. E então Paulo apresentando, lembra, a defesa da unidade da igreja.
ele vai falar sobre a revelação divina e o pregador. Irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo, ele foi um grande desapontamento para os filósofos da época. Lembra que os gregos eram amantes da sabedoria. Filosofia é isso, amigo do saber. Então os gregos tinham em alta atenção aqueles que chegavam ali e tivessem uma boa retórica. Chamava a atenção deles. Se eles vissem ali que o caboclo falava bonito, então eles paravam para ouvir, paravam para escutar. Só que, irmãos, Paulo não chegou lá usando dessa sabedoria. E então Paulo, ele foi de certa forma um grande desapontamento para os filósofos da época, quando pela primeira vez ouviram a ele. E lembra que a igreja de Corinto ficava na Grécia. Eles eram pessoas ali cultas, pessoas verdadeiramente sábias, pessoas que focavam na retórica, pessoas que focavam na inteligência e capacidade humana. E Paulo chega lá dizendo: olha, eu não cheguei com vocês querendo me apresentar, não cheguei até vocês com ostentação de linguagem. Irmãos, é interessante que a segunda carta aos Coríntios, Paulo usa a maior parte dessa carta defendendo-se daqueles que diziam para os coríntios que ele não tinha testemunho, não tinha poder, ele não era apóstolo coisa nenhuma, ele estava sendo uma farsa diante da igreja de Corinto. E é por isso então que ele escreve a segunda carta aos Coríntios defendendo dessas acusações. Mas olha só, já que na primeira carta ele já apresenta o porquê que ele não chegou lá falando de forma eloquente, ele não chegou lá falando de forma inteligente para prender a atenção deles, porque ele não queria que as pessoas seguissem a ele. Lembra disso? Se ele chegasse lá falando bonito, se ele chegasse lá usando da sua retórica, da sua capacidade intelectual, o que iria acontecer? Aí é que ele iria atrair pessoas para ele mesmo. E não era isso que ele queria. Ele queria apresentar o evangelho o quê? Na sua simplicidade. Lembra, os coríntios gostavam ali de exibição, gostavam de sabedoria. Paulo poderia agradá-los. Paulo era um homem culto também. Paulo era um homem sábio. Paulo era um homem que sabia usar as palavras e poderia ganhá-los muito bem usando suas palavras. Mas não era isso que ele queria para a igreja, certo? Paulo era um homem letrado, irmãos, mas ele resolveu chegar ali a Corinto e proclamar o evangelho em toda a sua simplicidade. Ele queria apresentar o verdadeiro evangelho porque ele não queria chamar ou atrair a atenção para si. Agora imagina, ele já não queria chamar a atenção para si, já tinha um grupo lá que queria seguir ele. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros eu de Apolo, outros eu de Cefas, outros de Cristo. Então, se ele já chegou lá pregando o evangelho na sua simplicidade, já tinha pessoas querendo segui-lo, é por isso que ele então começa a apresentar: quando eu cheguei até vocês, eu não cheguei usando de linguagem ali humana, tentando ganhar vocês pela linguagem, cheguei na simplicidade. E é por isso que os crentes, os convertidos ali daquela época, eles eram, irmãos, um testemunho do poder de Deus e não da persuasão humana, certo? Às vezes você vê igrejas em que as pessoas levantam a mão aqui, levantam a mão atrás, e outros vêm para frente e tudo levados pelo quê? Pela persuasão humana e não pela simplicidade da pregação genuína e verdadeira do evangelho. Ok, irmãos? Então não era isso que Paulo queria para aquela igreja. Então Paulo começa a justamente lembrá-los: quando fui ter convosco, lá no versículo 1, ele deixa bem claro, os coríntios lembravam dessa ocasião. Mas como que foi que Paulo chegou lá naquela situação, irmãos? Será que Paulo movimentou massas, como hoje em dia as pessoas acreditam que é ali que está sendo pregado o verdadeiro evangelho, quando levantam-se multidões seguindo um líder ou participando de alguma cerimônia? Será que Paulo atraiu eles ali com a sua oratória? Não, irmãos. Por isso que Paulo deixa bem claro: não o fiz com ostentação de linguagem.
ou de sabedoria. Por quê? Qual é a ideia de ostentação? É querer se exibir, querer se aparecer, querer chamar atenção. Então Paulo diz: eu não fui até vocês dessa forma, não fui com ostentação de linguagem, não cheguei com vocês falando bonito para atrair e chamar a atenção de vocês para a minha linguagem. Não é isso que Paulo está falando? Paulo está deixando bem claro aqui para nós, irmãos. E é por isso que entendemos que os gregos, eles adoravam ali a oratória, mas Paulo não queria chamar a atenção para si daquela forma. Lembra que o objetivo de Paulo era pregar o verdadeiro evangelho. Quando nós olhamos para o cenário atual, olhando para o cristianismo, olhando para o evangelicalismo moderno, olhando para a nossa sociedade, como que as pessoas são atraídas para a igreja? Já parou para pensar nisso? Será que as pessoas são atraídas para a igreja por causa do evangelho simples que é pregado lá, ou é por outra coisa? Muitos vão para a igreja por causa do ambiente. Eu só vou para a igreja, né, porque lá tem um clima ameno, um clima legal. Só vou para a igreja porque os bancos são confortáveis. Se o banco for de plástico, eu não vou não. Só vou se tiver banco amaciado, né, ali com almofada e tudo. Só vou para a igreja se ali os irmãos se vestirem bem. Só vou para a igreja se a música for ali guiada por pessoas que entendem. Só vou para a igreja se houver um maestro de música. Só vou para a igreja se o pastor for eloquente. Geralmente as pessoas querem isso, irmãos. Só vou para a igreja se me receberem bem, né? Paulo está dizendo aqui que o que deve atrair as pessoas para Cristo deve ser o evangelho somente, irmãos. Não deve ser nada mais do que isso. As pessoas devem estar procurando ouvir a verdadeira pregação do evangelho, a verdadeira apresentação de Cristo e este crucificado. É isso que é o evangelho. Paulo estava enfatizando isso, irmãos. Mas o que nós vemos hoje, irmãos? Nós vemos hoje que muitos pregadores, eles são tentados com oratória. Sabe por quê? Porque eles acreditam que é o tipo de pregação que o povo corre para ouvir. Eles querem chamar a atenção do povo para si e não para a pregação do evangelho. E é por isso, irmãos, que para muitos, tanto para esses pregadores quanto para muitos ouvintes, o que importa não é o conteúdo da mensagem, mas é a forma, é a maneira como o pregador se expressa, é a forma como ele transmite essa mensagem. Não estou dizendo aqui que o pregador não deva, irmãos, estudar, se qualificar, procurar ali estar ajustando o seu português para lidar com o público. Tudo isso é necessário, é importante sim, mas jamais podemos usar dessas coisas colocando em primeiro lugar, elevando acima do evangelho. O que nós não podemos é enfeitar de forma que a verdadeira mensagem, o verdadeiro evangelho fique em segundo lugar, irmãos. Tá bom? Então, nós observamos aí nos versículos 1 e 2 que Paulo, ele escolheu o quê? Uma forma simples, uma maneira simples de estar ali transmitindo uma mensagem poderosa, irmãos. Mas não era por falta de preparo. Paulo disse que ele era fariseu dos fariseus. Ele era alguém importante, ele era alguém que foi iniciado na lei ainda criança. Então Paulo, ele era, você observa pelos seus escritos, um homem inteligente, um homem culto. Ele era um homem preparado, tinha retórica, era um homem verdadeiramente consciente do seu nível intelectual. Ele sabia muito bem
como se expressar, sabia muito bem como verdadeiramente colocar diante de alguém um assunto, mas ele não usou isso na sua mensagem, tá, irmãos? Não é por falta de preparo, não é por desleixo, pessoa relaxada. O certo, irmãos, é que a mensagem ela deve ser apresentada de forma que os ouvintes entendam o Evangelho. Então, quando você chegar para pregar o Evangelho como Paulo está ensinando, você deve fazer desde o doutor até o analfabeto entender a mesma mensagem nas mesmas palavras, certo? Precisamos observar o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, irmãos. Então nós não podemos enfeitar a mensagem de forma a chamar a atenção para nós mesmos, ok? Então, se de repente você sai da igreja dizendo assim: rapaz, o pregador dessa noite foi maravilhoso, ó, você focou naquilo que é errado. Rapaz, o pregador, né, inteligente, culto, sábio, você focou naquilo que foi errado. Agora, se você sai daqui e diz: que mensagem, que apresentação, que ensino. Quando você sai daqui e diz: olha, a Bíblia contém riquezas que eu não conhecia, agora que eu estou começando a entender. Se você sai pensando nessas coisas, aí sim, o pregador alcançou aquilo que Paulo então está ensinando aqui. Então precisamos sim, lembra disso, você que é pregador da palavra, se preparar, estudar, precisa alongar cada vez mais o teu vocabulário, precisa aprender a expressar as palavras, precisa aprender a ler adequadamente, compassadamente, vírgula, ponto, ponto e vírgula, exclamação, interrogação e essas coisas. Você precisa se qualificar sim, nesse sentido, mas isso não deve tomar o lugar da pregação da palavra. A pregação da palavra deve ser pregada na sua maior simplicidade possível, tá, irmãos? Então Paulo diz: não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Irmãos, quanto à sabedoria, o apóstolo Paulo, ele era mestre. Paulo foi educado, ele diz, aos pés de Gamaliel, que foi um dos professores mais importantes da época, registrado até mesmo pelos historiadores extra-bíblicos, apresenta o Gamaliel como um bom instrutor. E Paulo diz: eu fui ensinado aos pés de Gamaliel. Então ele tinha sabedoria, por isso ele era mestre da mais alta categoria, mas ele não falava, irmãos, para exibir seus conhecimentos quando ele pregava o Evangelho. A sua mensagem era o quê? O testemunho de Deus. Sabe o que as pessoas falavam de Paulo? As pessoas chegavam assim e diziam de Paulo: olha, por carta ele é o bichão, ele é o leão, mas na presença dele ele é um gatinho, tá? As pessoas falavam isso dele. E ele vai, nós vamos observar ainda nessa passagem essa situação. E lá em 2 Coríntios ele escreve para defender também essa acusação. As pessoas dizem: olha, Paulo, só na carta que ele é valente, quando chega perto da gente ele é medroso, tímido. A presença de Paulo não causa medo em ninguém. Era a mesma coisa que de repente você chegar e dissesse: olha, pastor Ronald, né, pelo zap é o cara, mas quando ele está pertinho da gente não dá medo de nada. Assim falava de Paulo. O pastor Ronald, na mensagem dele, ele é o leão, né, mas pertinho da gente ele é um gatinho. Gatinho de medroso, de pequenininho, né? Certo? Então falavam assim de Paulo, irmãos. Por quê? Ele não queria se aparecer, irmãos. O foco dele não era ele mesmo. O foco de Paulo sempre foi o testemunho
de Deus. Paulo, ele testemunhava ali o fato de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ter morrido por nossos pecados, ter sido sepultado e ter sido ressuscitado. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre essa questão, vai enfatizar mais ali o testemunho de Cristo. Por isso, irmãos, o pensamento de Paulo estava ali estabelecido num só ponto. Ele centralizava todas as suas energias num só tema. E esse tema era Cristo. Apresentar Cristo e este crucificado. Observa que para resolver um problema de divisão, ele está falando do verdadeiro evangelho aqui. Em outras palavras, ele está dizendo para os coríntios o seguinte: se vocês conhecessem o verdadeiro evangelho, vocês não iriam se dividir, porque o evangelho só apresenta um Cristo e ele não está dividido. É isso, por isso que Paulo faz toda essa, como é que eu posso dizer, ele junta todo esse argumento para mostrar um ponto em si. Tá, irmãos? Então, o pensamento, as energias de Paulo era somente nisso tudo. Porque, versículo 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, irmãos, essa aí é a forma que nós devemos então avaliar os pregadores de hoje. Avalie então o ensino, avalie o conteúdo deste ensino e não a forma dele ser apresentado, porque hoje em dia o que mais existe são pessoas criativas. É comum você ver na internet o pastor chega vestido de chapolim colorado. Já pensou se eu chegasse aqui, o dirigente, agora vamos ouvir a mensagem do pastor, o pastor chegasse aqui pulando, né? Vestido de chapolim colorado. Ia ser um chapolim colorado meio grande, né? Mas vestiria ali, chapolim colorado, anteninha, né? Vestido de vermelho, a marreta biônica que ele tinha. Isso ia chamar a atenção de vocês? Ia, irmãos. E se eu começasse a fazer palhaçada aqui na frente então? Aí o foco, a mensagem perderia o sentido, porque eu estaria chamando a atenção para mim. Ok? Então não podemos fazer isso. Às vezes o pastor, para prender a atenção da plateia e fazê-los com que eles se elevem emocionalmente, e ele então seja ali alguém que esteja dominando aquele momento através da emoção. As paredes são pintadas de preto. Quando ele está pregando aqui, usando a sua voz bem serena, está o tecladista ali só tocando aquela música de fundo. Irmãos, quem não chora com uma pregação dessa, eu digo que realmente é o bichão mesmo. Mas eles fazem tudo para atrair-nos emocionalmente. E não era isso que Paulo queria, irmãos. Não era isso que Paulo queria, chamar a atenção dos coríntios para isso. Paulo queria levá-los unicamente através da razão, olhando para Cristo. Então, devem ser notados mais pela sua pregação fiel ao Evangelho do que por qualquer outro interesse ou sucesso. Então, irmãos, aos pregadores de hoje, tudo o que eles dizem, tudo o que eles ensinam, irmãos, deveria revelar não a sua grandeza, não aos seus estudos, mas tudo que eles ensinam deveria levar o povo a refletir a glória de Deus, deveria levar o povo a refletir a sabedoria de Deus e não a sabedoria do homem. Por isso que Paulo depois vai começar a falar sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo, fazendo ali um contraste entre elas. Então lembra disso quando você estiver assistindo ali aquele pastor no YouTube, né? Quando você estiver ouvindo aquela mensagem na televisão, quando você estiver ouvindo aquela mensagem no rádio, observe essa questão. Se o pregador chamou atenção para ele, chamou atenção para si e não
para a verdadeira mensagem do Evangelho, você não deve prestar atenção naquilo. Ok? Muitos pregadores, eu esqueci de quem foi a frase, hoje estão naquela situação. Quando a mulher chegou lá no túmulo de Jesus e ele não estava lá, ela disse o seguinte: onde está Cristo? Para onde levaram meu Jesus? Ele disse que assim está muitos sermões hoje. As pessoas pregam de tudo, ensinam de tudo, e aí nós devemos perguntar, que nem a mulher: mas cadê Jesus aqui? Para onde levaram Jesus dessa mensagem? Porque o pregador começou a focar na sua inteligência, na sua sabedoria, e esqueceu de apresentar Jesus. Então, irmãos, são com essas coisas que Paulo está lidando aqui nessa situação. E agora o versículo 3, ele começa a dizer: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Irmãos, aqui começamos a observar aquela situação que falávamos agora há pouco. Em fraqueza, aqui no versículo 3, as pessoas não se impressionavam com a aparência pessoal de Paulo. Por isso que diziam, irmãos, Paulo ele é um leão. Através das cartas chega a dar medo aquilo que ele escreve. Paulo, escrevendo a carta ali aos Coríntios, a segunda carta, diz: olha, se eu tivesse aí, vocês iam apanhar de mim. Então as pessoas dizem: Paulo, por carta é valente, mas pertinho ele não é nada. E Paulo ele vai escrever sobre isso ali, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios. Olha só, 2 Coríntios 10:10. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes. As cartas que Paulo escrevia, ele dizia, são cartas fortes mesmo, cartas graves. Mas a presença pessoal dele é fraca. E a palavra, pior ainda, desprezível. Então eles elogiavam, eles iam ali: olha, Paulo realmente escrevendo, ele é cara mesmo. Mas pessoalmente, ele não é lá essas coisas não. Irmãos, alguns estudiosos, observando alguns escritos apócrifos, eles vão descrever um pouquinho de Paulo. Primeiro, ele era baixinho. Segundo, tinha perna torta, era cambota. Terceiro, era calvo. Aí vocês olham, mas parece pastor Rony então, né? Não, né? Ele era calvo, ainda não sou calvo. Então, irmãos, vejam, alguns estudiosos dizem que é por causa disso, que ele, pessoal, escrevendo, era um cara mais próximo, perto, era desprezível. Alguns dizem que era por causa dessa situação, mas eu prefiro focar na questão da retórica, tá? Tipo assim, Paulo, pela carta, né, era ali alguém, chamava atenção, brigava, gritava e tudo, botava medo, mas quando ele chegava perto, irmãos, ele não usava dessa retórica, ele usava da compaixão, da benevolência, do amor. Ele escreve essas cartas às igrejas com grande pesar no coração. É que nem, por exemplo, teu filho, vocês têm filhos, ele está bagunçando, aí você grita: tu vai já pegar uma peia, menino. Aí quando chega perto: ô meu bebezinho, não vou te bater não, né? Vou te dar um beijo. É mais ou menos assim que eu vejo Paulo. Não é pelas suas características pessoais, tá? Mas por causa desse tipo de situação. Tá bom, irmãos? Então, voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 3, temor e grande tremor são indicações que Paulo estava preocupado ali com o sucesso da mensagem do Evangelho. Tá bom, irmãos? Paulo estava ali temeroso por causa da mensagem do Evangelho.
Mas pode ser também que de repente ele se sentia ali um pouco preocupado com a sua própria segurança física. Ok? Então Paulo chega e diz: olha, cheguei perante vocês pregando o evangelho, não com ostentação de linguagem, de sabedoria, porque eu quero só apresentar a vocês Jesus Cristo. E eu cheguei com vocês em fraqueza, temor e grande tremor. Por causa de quê? Porque ele tinha ali um certo receio de que o evangelho pregado na sua simplicidade não fosse aceito pelas pessoas. E é esse pensamento que existe hoje em dia, irmãos. As pessoas dizem assim: olha, só a mensagem do evangelho não enche igreja, precisamos fazer mais. Só a mensagem do evangelho está diminuindo a igreja, precisamos fazer algo que chame a atenção das pessoas. Precisamos de programações, precisamos de músicas novas para atrair jovens, né? Precisamos inovar aqui as nossas programações. Precisamos inserir instrumento de percussão para que possa chamar a atenção, não deixar ninguém cochilando. Irmãos, essa situação do evangelho hoje, as pessoas já não querem mais ouvir, e isso está fazendo com que muitas igrejas usem de todo o artifício possível para atrair as pessoas, deixando o evangelho em segundo plano. Esse é o problema que Paulo diz que estava temeroso por causa dessa situação. O versículo 4, irmãos, Paulo vai repetir ali o mesmo pensamento do versículo 1. Ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. O que é persuasão? É você, pela palavra, pelo incentivo, fazer a pessoa agir como você quer. Já ouviram falar em coaching? Hoje existe muitos coaching na igreja. Numa empresa tudo bem, né? Você leva um coach ali para animar as pessoas, né? Para dar ali um fôlego no trabalho. Até mesmo nas academias hoje também existe aquela motivação, né? Caboclo chega lá com 200 quilos. Não, você pode, você consegue. Coloque na sua mente que você... Ou seja, isso aí são técnicas coaching de estar ali incentivando alguém. Porém, na pregação da palavra, nós não podemos persuadir ninguém, porque quem transforma as pessoas é o Espírito Santo, irmãos, não é o pregador. E olha que hoje existem técnicas de persuasão, existem técnicas que usam a atribuição psicológica para esse fim. Quando você vai em alguma igreja ou em algum ambiente em que o pregador ou aquele palestrante usa essa técnica, ele faz as pessoas chorarem, ele faz as pessoas rirem, ele faz as pessoas saírem autoconfiantes ali. Mas o evangelho ele não é para você sair autoconfiante. O evangelho é para você sair quebrado. Por que Jesus Cristo teve que morrer por você? Porque você é um pecador perdido que não escolhe a Deus pela sua própria vontade. É isso que é o evangelho. Mas as pessoas não querem ouvir isso, irmãos. As pessoas querem ouvir o quê? Que elas são boas, que elas podem, que elas conseguem fazer o que quiserem, que elas podem alcançar seus objetivos. E aí ela vai sair da igreja o quê? Super-homem, hein? Então Paulo está dizendo bem claro, irmãos: a minha palavra, a minha pregação não foi persuadindo vocês, não foi usando da sabedoria para persuadir vocês, mas em demonstração do Espírito e de poder. Se alguém aceitar Jesus Cristo na igreja Ágape, não é por persuasão, não é por emoção,
não é por sentimentalismo, mas é porque entendeu a sua necessidade de Jesus Cristo. É porque entendeu realmente que precisa urgentemente de Cristo na sua vida, para que então encontre paz com Deus. Ok? A fé daquelas pessoas, irmão, versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ou seja, a fé daquelas pessoas deveria então estar repousando ali sobre algo sólido, sobre algo firme, sobre Cristo, e não sobre a areia que é instável. E essa fé sólida, ela só vai existir se o Evangelho for entendido, irmãos, na sua simplicidade. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Se você aceitar Jesus, levantar a mão pela emoção, se você levantar a mão porque o pregador foi persuasivo e fez até você chorar quando aceitou Jesus, aí quando você sair daquela porta, você vai dizer: o que eu fiz mesmo? Uma das maiores dificuldades pessoais que eu encontro aqui quando eu vou perguntar todos os grupos de batismo que já se levantou aqui da igreja, a primeira coisa que eu pergunto: o que é salvação? E eu pergunto a segunda coisa: como você sabe que é salvo? Você vê, muitos vêm a Cristo sem saber o porquê. Eu sei que eu fui, sei que eu levantei a mão, agora eu já sou crente. Mas o que aconteceu de verdade no teu interior? O que aconteceu espiritualmente na tua vida? Então não adianta você se iludir, enganar, achando que é salvo. Você tem que saber, tem que ter certeza. A fé é algo racional, ela não é algo subjetivo, não é algo ali adentrar na área do misticismo, não. A fé, ela é algo real. A fé, irmãos, é algo racional. Tanto é que Paulo diz que nós temos que adorar a Deus apresentando a Ele um culto o quê? Racional. Ok? A gente não chega aqui querendo cantar coisa à toa. O dirigente hoje falou, né? Olha, a mensagem é muito bonita, decisiva. Por que isso? A gente vem, canta, a razão está aqui, apresentando, observando. O que eu estou cantando? O que eu estou vivendo também do que eu estou cantando, né? O que eu estou realmente apresentando ao Senhor através da minha voz? Não é somente chegar aqui e cantar, assim como também não é somente chegar aqui e pregar, não é somente chegar aqui e dirigir. Tenho que saber o que eu estou fazendo. Então, irmãos, isso é ter a fé estável sobre a sólida rocha, e não na instabilidade da areia. Então, por que o perigo? Porque se alguém é persuadido a crer, se o pregador fazer a tua cabeça para você crer, ou a igreja, ou o ambiente, ou seja lá o que for, se levar você a crer por argumentação, você também poderá ser dissuadido por outro argumento mais lógico. Ou seja, sai daqui com o pensamento lá fora, alguém te ensina algo mais lógico para você, e você diz: não, realmente o cara da Ágape estava errado, esse daqui que está certo. Aí lá, outro ensina outra coisa, você: não, esse daqui que está certo, né, filho? E é por isso que você vê hoje pessoas mudando de igreja, pessoas mudando de denominação, chamados o quê? Turistas de igreja. Nunca ficam num só canto. É isso que Paulo queria evitar na igreja de Corinto, e é isso que nós temos que evitar na igreja Ágape também. Se as pessoas quiserem e vierem a Cristo, que seja por algo verdadeiro, por entender o verdadeiro evangelho, e não porque foram levadas ali pela lábia do pregador. Então, irmãos, Paulo reconhecia que era assim. Por isso, então, ele procurou dirigir a sua fé, os seus ensinamentos, somente para Cristo, que poderia salvar o pecador. E essa deve ser a nossa mensagem hoje e sempre. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, e que possamos a cada dia entender
que o Evangelho deve ser apresentado na sua simplicidade e não através da sabedoria e eloquência humana, para que seja algo verdadeiro, algo sólido na vida de todos aqueles que puderem ouvir. Que Deus abençoe a Igreja Ágape, que Deus abençoe a cada um que está aqui nessa noite, que juntos possamos realmente glorificar e exaltar o nome do Senhor Deus através de uma fé racional, obtida através da pregação da sua palavra.